entendo. O Pedro foi? Ah, o Samuel está ali também? Maravilha, maravilha. Pedrão está todo alinhado, pegou uma camisa mais nova, mais bonita lá do guarda-roupa, não é isso? Desse jeito, desse jeito. Estenda as mãos para cá, meus amados. É como se você estivesse tocando a vida dele. E diga assim: Senhor Deus, usa teu servo com graça e poder. Fala o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Fique bem à vontade. Essa água aqui de baixo é para você, viu? Te abençoe. Com muita alegria, né? Demorou isso 8 anos, mas chegou, não é isso? Graças a Deus, graças a Deus. Deus te use. Tá, Glória a Deus, estou com o auricular. Vai levar a Bíblia? Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundantemente em nossas vidas. Amém? Que coisa boa é usar o auricular, porque a gente segura aqui e não demonstra nervosismo, né? Então facilita muito. Mas não somente está tendo esta função, o auricular hoje. Na verdade, um ato profético está acontecendo aqui esta noite, onde eu não vou detalhar, mas começou na cidade de Cuité. Não apenas o fato de estar aqui no púlpito, mas acredite se quiser, o fato de estar também usando um microfone auricular. Trata-se de uma visão, que numa outra oportunidade eu posso estar compartilhando com vocês, para a gente não perder tempo e partir logo para o que é mais importante na noite de hoje. Amém? Eu só queria entender onde é que eu controlo ali, certo? Esse aqui está um pouquinho... Eu olho, controlo aquele, né? Que ele está mais certo é esse daqui, que tem 10 minutos de diferença. Aquele lá, né? Bom, meus queridos, eu gostaria de começar fazendo 2 perguntas. A primeira é: quantos vieram hoje aqui ouvir a palavra de Deus? Não, acho que alguns não entenderam, vou dar mais uma chance. Digam amém, para a gente ter uma ideia. Quantos de vocês vieram hoje aqui para ouvir Deus falar? Amém. Agora, uma segunda pergunta que é bem característica do meu perfil. Quantos aqui dos que disseram amém vieram para dar ouvidos à palavra de Deus? Amém. Graças a Deus. Há uma diferença muito grande entre ouvir e dar ouvidos. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar um pouco esta noite. Amém? Então eu gostaria de convidá-los. Nós vamos navegar, queridos, por alguns textos bíblicos, mas há sempre um texto mais centralizado, um texto-chave, que eu gostaria de que vocês mantivessem ele aberto, que encontra-se em Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24 em diante, até o 27. Tive a ousadia de dar um título para a mensagem de hoje. E o título da mensagem de hoje é Servindo a Deus na Prática e a Maldição da Teoria. Servindo a Deus na prática e a maldição da teoria. Verso 24 do capítulo 7 de Mateus diz o seguinte: palavras de Jesus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram ímpeto contra esta casa, e ela desabou, sendo grande
a sua ruína. Baixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome neste lugar. Aqui nós te louvamos, te adoramos, ó Deus. Aqui, ó Deus, saiu de nós toda adoração para ti, na expectativa que tu continue a falar conosco por meio da tua palavra, Senhor. Não permitas, Senhor, que saia uma só palavra da minha boca, que não seja a tua vontade para aqueles que estão aqui a ouvir, ó Deus. Não permita, ó Deus, nenhum tipo de distração, ó Pai. Vai tirando todo o espírito de distração aqui neste lugar, se houver, Senhor. Que possa esta palavra ser semeada, mas também germinada, Senhor. E que possa, ó Deus, cada pessoa aqui, que se porventura estar vivendo uma caminhada apenas na questão teórica da coisa, saia daqui hoje transformada e alterada pela tua palavra, porque entenderam a necessidade de viver a prática da coisa, Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus assentos. Queridos, o nervosismo não deixou eu ser grato e eu lembrei assim que eu agradeci a Deus, lembrei de agradecer a vocês. Eu estou aqui caminhando com vocês tem um pouco menos de um mês. De uma reunião que tive com o pastor Robert, um homem ao qual eu admirava já há alguns anos, e por fim aprove o Senhor estar aqui caminhando com vocês, e eu queria dizer que estou me sentindo muito bem, estou me sentindo muito acolhido por vocês, estou sentindo paz de Deus no abraço de vocês, agradecer todo o carinho dos nossos irmãos que estão ali atrás, que me deram toda uma assessoria para colocar isso daqui, me deram conselhos, me orientaram, e eu queria dizer que sou grato pela vida de vocês. Amém? Bom, queridos, esse é o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, e nós sabemos que este também é o fim, o verso 28 e o verso 29, é o fim do Sermão do Monte. Sermão este que começou no capítulo 5, muito bem conhecido, um texto bem alinhado e bem conhecido por todos nós, como as bem-aventuranças. Então Jesus começa a nos ensinar do capítulo 5 e vai terminar no capítulo 7. E há muitos ensinamentos do capítulo 5 ao capítulo 7. Se porventura você está tendo uma caminhada cristã, e há dúvidas sobre esta sua caminhada, se porventura há alguns questionamentos sobre esta sua caminhada, tem 2 capítulos que podem destrinchar e destruir muitas das suas dúvidas. Leia do capítulo 5 ao capítulo 7 essas instruções de Jesus. Jesus começou dizendo bem-aventurados. Nós podemos trocar por felizes. Bem-aventurados que fazem isso, os que fazem aquilo. Logo em seguida, Jesus veio trabalhar a questão da lei. Logo em seguida, dando continuidade, ele veio falar a respeito da prática da justiça, como se deve dar esmolas, como deve orar, a oração dominical, o jejum, sobre os tesouros dos céus, a luz e as trevas, tudo o ensinamento que nós temos o hábito de ouvir, certamente, pelos púlpitos de nossas igrejas, a questão dos 2 senhores, não deis o que é santo aos cães, também Jesus tratou aqui. Outra vez Jesus fala a respeito de oração, Jesus fala sobre os falsos profetas, e aqui, no verso 24, Jesus diz como é que nós devemos servi-lo. Um dos momentos em que Jesus para como deve ser a nossa caminhada. E ele começa dizendo, afirmando no versículo 24, todo aquele. Isso não é um texto, não é uma palavra, isso não é um sermão designado apenas para alguns. Não para os obreiros, não apenas para as ovelhas, ou não apenas para os líderes, pastores, etc. Isso é para todo aquele que se identifica e caminha na identidade de um cristão. Portanto, ele deixa bem generalizado essa questão. Todo aquele, pois, ora,
Acredito que todos aqui não têm problema de audição. Tem alguém com problema de me ouvir aí? Todos estão ouvindo? Naturalmente, nós ouvimos o que é dito aqui com o auxílio do microfone. Todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam. Essas são comparadas a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quantos aqui têm habilitação? Levanta a mão só para eu ter uma ideia de quantos motoristas nós temos aqui. Quantos aqui, dessa vez não precisa levantar a mão, dirigiram o carro sem habilitação? Já vi alguns sorrisos. E quantos de vocês que dirigiram o carro sem habilitação foram pegos numa blitz? E naquele momento que foram pegos na blitz sem habilitação, que informação você recebeu do guarda, da autoridade que estava ali designada para conferir se você estava apto ou não? Naturalmente, você foi identificado como alguém que não está apto a dirigir um carro, e eu não sei como foi que você resolveu essa situação. Também há essa questão em nosso meio enquanto cristão. Também há algumas condições que nós precisamos caminhar para que a gente possa ser visto por Deus, por Cristo, como um cristão. Nós não podemos caminhar, nem estar congregando, nem apenas indo a cultos, acreditando que apenas ouvir é o suficiente. Apenas cantar é o suficiente. Pois Jesus deixa muito claro que não são aqueles que o ouvem que ele o reconhece como discípulo, mas aqueles que ouvem e põem em prática. Nós estamos vivendo uma era complicada, delicada, onde os nossos pregadores estão um pouco cheios de dedos com as palavras que vão ser usadas, porque a gente tem que pensar 2, 3 vezes, você tem que ter um raciocínio um tanto que rápido para isso. Pensar 2, 3 vezes antes de pensar na palavra para saber se nós temos um público ou não que vai se agradar, vai se magoar com aquela palavra. Mas há algo que a gente não pode deixar desapercebido. Se aquele que põe em prática é comparado ao homem prudente, ao homem inteligente, o homem, eu espero que vocês estejam entendendo, o homem no sentido generalizado. Se aquele que põe em prática é o que é prudente, logo aquele que não põe em prática, ele é o quê? Logo eu também posso entender que aquele que põe em prática é aquele que é designado para receber e ser conferido a ele as promessas. Aquele que não põe em prática, naturalmente, não está apto a receber as promessas que foram feitas. E aí nós temos caminhado numa ideia de que não temos que pôr em prática, nós temos apenas que dizer, eu tenho fé em Deus. E recentemente eu estava num podcast com o pastor Robert, acredito que foi com o pastor Robert, nós falamos a respeito sobre o conceito de fé, sobre aquilo que é crer. O crer em Jesus é crer e obedecer. É crer e seguir. Não é crer na existência. Porque crer na existência, até os demônios creem. Qual é a diferença do seu crer para o crer do inferno? Eu não posso acreditar apenas, usar a palavra crer e dizer, não, eu creio em Jesus e por isso eu estou salvo. O crer que deve ser tratado como salvação, como objeto de condição para a sua salvação, não é um crer porque ele existe. Porque qualquer ateu sabe que Jesus existiu. Está provado na ciência, está provado na história. Qual é o grau de fé que você tem diferente de um ateu? Ou diferente de um demônio? Que além de crer, treme. Não é esse crer que nos garantirá a salvação, mas o crer e obedecer. Não é crer na existência de Jesus, é crer naquilo que Ele designou para que você vivesse. Ora,
Se eu estou afirmando que creio em Jesus Cristo e não vivo de acordo com aquilo que Jesus determinou que eu tenho que viver, logo eu estou mentindo. Logo eu estou sendo enganado. E aí, meus queridos, e aí a gente vai passeando, vai caminhando. Eu sou uma pessoa que já congreguei nas mais diversas denominações, exceto uma categoria de denominação que eu não chego nem perto, mas nasquelas mais saudáveis eu tenho experiência de passar por elas, dos mais tradicionais aos mais pentecostais. E louvo a Deus por essa caminhada. Não foi fácil, foi dolorosa, houve muitas frustrações e decepções, mas todas elas aconteceram porque eu não tinha o domínio disso daqui. E às vezes nós estamos caminhando numa vida de frustração e decepção, ainda jogando a responsabilidade para Deus, porque você não está vivendo na prática aquilo que Cristo nos ensinou e determinou. Se você não vive na prática, você vai viver em cima daquela fé de creio porque Ele existe, e não no que Ele ensina, não nas suas ordens. Vocês entendem que há ordens, comandos, orientações e, pasmem, inegociáveis para sermos vistos como os cristãos, sermos vistos não por mim, por você ou pelo pastor, por quem quer que seja, mas sermos vistos por Deus, como filhos de Deus. Então, quando a gente vive um cristianismo fora do contexto da prática, nós vamos viver uma caminhada de frustração e de decepção. Essa caminhada de frustração e decepção tem sido, dos dias de hoje, a maior estratégia do diabo para tirar você da presença de Deus. A frustração e decepção tem sido uma das maiores ferramentas do diabo para afastar o povo da igreja, para tirar o povo da comunhão. Tirando o povo da comunhão, tira o povo da instrução. Tirando o povo da instrução, mergulha-se na ilusão e no erro, e nas informações que vai se absorver pelas mais diversas possibilidades de informações que nós temos hoje. Você vai consumir YouTube, você vai consumir Instagram, você vai consumir TikTok, e não venha me dizer que você não está consumindo. Há algumas pessoas, é verdade, que estão se consagrando ao ponto de não ter mais isso nem instalado no celular. Mas num contexto geral, nós somos muito atraídos por essas informações. Quantos de nós já abrimos um aplicativo desse e passamos às vezes 30, 40 minutos só no arrasta para cima? No arrasta para cima. E deste conteúdo, 40 minutos, que vai ser mais ou menos a palavra de hoje à noite, quanto desse conteúdo foi conteúdo? E quanto desse conteúdo era mero lixo, descartável, que não vai te fazer crescer em nada, que não vai te ensinar absolutamente nada, que não vai te empurrar para frente num ato de evoluir em nada. Logo, o que é que nós podemos entender? Que estes são mecanismos para destruir e matar o seu tempo. Tempo este que você poderia estar sendo liberto por muitos enganos que a gente tem na nossa cabeça, por meio da leitura da palavra, do estudo da palavra. Tempo este que pode estar sendo gerado dúvidas e você pode estar chegando a conclusões equivocadas que você poderia estar esclarecendo por meio do estudo da leitura da palavra. O objetivo é matar o seu tempo, porque se eu mato o seu tempo, eu mato você. Vocês entendem que quanto mais tempo vocês estão nas redes sociais, vocês estão perdendo tempo de vida? Esse tempo nunca mais vai voltar. Acabou. Se passou meia hora, se passou 40 minutos, e eu não quero nem contabilizar quanto tempo aqui as pessoas estão passando no geral. É tempo morto, perdido, e nunca mais nós iremos rever esse tempo. Saia daqui com esse entendimento. Quando estiver consumindo um conteúdo que não está te edificando, naturalmente aquilo que não está fazendo algo, ele faz o antônimo. Aquilo que não edifica, destrói. É simples.
se não está lhe edificando, se não está te ofertando conhecimento, se você não está crescendo, e como é que eu sei que você não está crescendo? Se você não está tendo evolução, se você não está tendo, melhoramento como pessoa, se você não está crescendo, se você não está melhorando como cristão, como irmão, se não está, meu querido, tem alguma coisa errada, porque quem se alimenta disso aqui, dia a dia, é alterado automaticamente. Bom, eu disse a vocês que nós vamos navegar aqui por alguns textos, e eu não posso perder tanto tempo em cima desse conteúdo que é bastante vasto, mas eu gostaria de respaldar tudo isso aqui que eu estou falando pela Bíblia. E queria que vocês abrissem, só os que conseguirem abrir, abram, se não, apenas ouça. 1 João, capítulo 2, verso 3. 1 João, capítulo 2, verso 3 diz o seguinte: Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, retificando aqui a leitura. Ora, sabemos que temos conhecido por isto. Conhecido quem? Por isto o quê? Vamos ler agora. Se guardarmos os seus mandamentos. Precisa de pregador para entender isso? Precisa, irmão? Diácono? Precisa de intérprete para entender isso daqui? Você fazendo esta leitura, você entenderia a intenção desse texto? O autor nos chama a atenção a respeito de uma característica que vai determinar se você conhece ou não o mestre. Se guardar os mandamentos, conhece. Se não guardar, não sabe nem do que está falando. Logo, viver na prática. Viver em prática. Vocês entendem que guardar mandamentos não é pegar a Bíblia e guardar num cofre, não é? Vocês estão entendendo? Pegaram aí a coisa? Guardar mandamentos não é pegar a Bíblia e guardar num cofre as 7 chaves. Guardar mandamentos, ordenanças, orientações, ensinos de Jesus. Do 3 ao 6, vamos ler. Olha só que coisa interessante. O 4. Aquele que diz, tem alguém que diz isso aqui? Leia e se autoavalie. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? E nele não está. Vocês lembram daquele texto bíblico que caracteriza alguns adjetivos daqueles que vão para o inferno? Dentre muitos desses adjetivos tem o mentiroso. De acordo com essa leitura e com esse texto, essa análise que nós estamos fazendo aqui, vamos encontrar alguns cristãos no inferno? Na verdade, não vamos encontrar, né? Mas há o risco, reformulando, retificando, há a probabilidade de que alguns dos nossos irmãos seja mal orientado, mal ensinado, mal instruído, tenha sido equivocado e se decepcione na maior decepção de todas, e sua última decepção, quer passar a vida toda achando que está salvo e não está. Tem decepção maior do que essa? Tem frustração que vai ser mais dolorosa do que essa? Não vai. Mas vamos continuar o texto. O 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, que eu falei alguns segundos atrás, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Se você não está gradativamente sendo aperfeiçoado, alterado, é hora de parar para refletir. Se semana passada, vamos pegar um pouco para ser mais generoso.
Se o ano passado, o ano de hoje, em relação ao ano passado, se neste ano você não é uma pessoa melhor, com base nos princípios que Cristo nos entrega, está na hora de parar para refletir. Mas um ano é muito pouco. Vamos pegar 10 anos. Vamos pensar 10 anos nas nossas vidas. Há 10 anos atrás, quem seria você? Olhando para os dias de hoje, você seria uma pessoa melhor? Eu espero que sim. Queridos, vamos agora abrir no Evangelho de João. Primeiro nós estávamos em 1 João. Agora nós vamos lá no Evangelho de João. Querem um teste para saber se estão vivendo em prática? Ninguém vai levantar a mão. Ninguém vai se entregar aqui. Só você vai saber. Quantos daqui, para isso precisa levantar a mão, porque essa é de boa, tranquilo. Quantos daqui estavam domingo passado aqui nesta igreja? Quantos estavam aqui domingo passado? Não se acanhe não, levante o braço. Nós temos aí, todos vocês não estavam domingo passado, nossa. Mas vamos lá, agora só para aqueles que estavam aqui domingo passado. Agora não precisa responder, não precisa levantar a mão. Fique para você. Qual foi a palavra de domingo? Se vocês estivessem aqui no meu lugar, vocês iam ver os olhos de desespero, procurando na memória qual era a palavra de domingo. Porque isto é um hábito, um mau hábito, que é vir à igreja, ouvir um sermão maravilhoso de domingo passado. Eu digo isso com toda a experiência que eu tenho. Não é muita não, mas há alguma coisa de se valer. O sermão de domingo foi um sermão extraordinário, que falava a respeito da videira verdadeira, dos ramos e do agricultor. E o pastor Robert deixou muito claro, transparente, claro como a neve, de quem não estiver conectado à videira, o agricultor arranca fora e ela seca. E aí vocês podem agora fazer um casamento, uma conexão e se perguntarem, seria esta conexão uma vida na prática? Seria esta conexão com a videira pôr em prática aquilo que a própria videira nos ensinou? E tem mais. No sermão do pastor Robert, que foi no capítulo... Vocês já estão em João? Evangelho de João? Que foi no capítulo 15 de João. Eu queria ler só mais um texto. Só um versículo apenas. Apenas um versículo, capítulo 15 de João. Capítulo 15, versículo 8. Capítulo 15, Evangelho segundo João, versículo 8. Vou ler. Nisto é glorificado meu Pai, vírgula, opa. Tem alguém que está se perguntando como é que a gente glorifica a Deus? Vem cá, fala aqui para mim sem falar em palavras, só no olhar. Você acha que você realmente crê que glorificar a Deus é abrir a boca e dizer, glória a Deus? Em algum momento isso passou pela cabeça de vocês? Naturalmente, se esse glória a Deus da boca estiver também atrelado com esta informação que você vai adquirir aqui agora, realmente você está glorificando a Deus. Agora, se o glória a Deus é apenas um ato de impulso, ensinado para você ao longo dos anos, que muitas vezes você abre a boca e nem percebe que está abrindo a boca e diz, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas a glória está realmente existindo? Por isso há essa informação no versículo, diz, nisto é glorificado meu Pai. Esse foi o versículo que mais mexeu comigo, pastor, domingo passado. Em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Olha a condição extraordinária
para se tornar um discípulo. E como podemos entender dar fruto? O que é dar fruto, querido? Cristianismo na prática. É pôr em prática o que ele ensinou. É dar valor ao que ele ensinou. É se importar com o que ele ensinou. Porque se você põe em prática, se você dá valor e se você realmente se importa, você vai glorificar a Deus, porque o teu comportamento, a tua atitude, até o teu caráter é alterado. É assim que se glorifica a Deus. E não há quem possa negar isso diante dos olhos. Quando alguém vê alguém alterado, quando alguém percebe, quando alguém se aproxima de alguém alterado pela palavra de Deus por meio da instrução de Jesus, logo essas pessoas comentam: esse rapaz é diferente, essa moça tem alguma coisa especial. Tem a alteração pela vida em prática. E essa vida em prática não é apenas na congregação, é em casa, é diante dos vizinhos, é no trabalho, diante dos seus colegas de trabalho, é no caminhar, é no dia a dia. Você sabia que um dos grandes motivos de a gente não convidar, e eu me sinto muito à vontade hoje aqui em falar isso, porque eu não conheço quase ninguém aqui. Por nome eu só sei que o pastor Robert, diácono, já travei, diácono Júnior, verdade, o irmão Fábio, o irmãozinho ali, já me esqueci também, do som, Pacífico. Olha a dificuldade, não consegui, sobrou dedo numa mão para saber o nome de alguns aqui. Amanda. Né? Então me sinto muito à vontade em falar isso. Mas você sabia que muitos não convidam mais pessoas porque têm dificuldade em tratar a resposta que vai receber do convite? Você sabia que tem gente que não chama o seu vizinho porque não dá testemunho para o vizinho e não tem a menor moral para convidar o vizinho? Você sabia que tem gente, crente, eu estou falando de crente, tá? Você sabia que tem crente que não chama o colega de trabalho porque o colega de trabalho não enxerga nele um cristão? Vai chamar para a igreja para quê? É um teatro? É uma apresentação? Uma das maiores dificuldades dos crentes trazerem as pessoas, convidarem pessoas para a igreja é porque nele não se encontra o Jesus que ele quer falar. Como é que eu vou convidar para conhecer Jesus? Se eu mesmo que digo que conheço, não vivo. Que credibilidade eu tenho? Mas isso é o de menos, irmãos. O problema não é a falta de credibilidade com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, com seja lá quem for, o irmão da oficina que consertou meu carro. O maior problema da falta de credibilidade é com Deus. É com Deus. Vamos continuar. Salmos. João foi só uma referência do pastor Robert, e agora vem a minha participação de João, que é no capítulo 14. Por isso que eu dei uma pincelada no capítulo 15, trazendo a informação de domingo passado, criando a conexão, mas eu quero vocês no capítulo 14, no verso 21 apenas. Você volta só um capítulozinho, verso 21, do mesmo João, o mesmo evangelho que foi pregado domingo passado. Capítulo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eu não sabia que aqui era assim. Não é mistério não, viu gente? Só eu batendo o pé aqui. Vocês têm ideia do peso desse versículo? Vocês têm noção do que significa amar a Deus? Mais uma vez eu digo, será que amar a Deus é dizer, Diácono Júnior, eu te amo, tá? Será que amar é isso? Nós estamos aqui em meio a um número de pessoas maduras. Poucos são os jovens que eu estou vendo aqui. Nessa sua caminhada, convivência, alguns com o cônjuge, outros com filhos e com os nossos pais, avós,
parênteses, nessa sua caminhada, você realmente entendeu que amar é dizer eu te amo? Será que os maridos se sentem amados pelas esposas quando ela diz, meu filho, eu te amo? Será que as esposas se sentem amadas pelos seus maridos quando ele diz, eu te amo, tá? Amor, te amo. Será realmente isso o peso de relevância numa balança para determinar o que seria amor? É claro que não. Um relacionamento não se consolida em palavras. Embora aí, muito infelizmente, palavras sejam o suficiente para nos iludir muitas vezes. Mas um relacionamento sólido e alicerçado é trabalhado nas atitudes. Atitudes. Se tem alguém aí que gosta de anotar, anota essa palavra aí. Porque é somente nas atitudes que também você é identificado como alguém que ama a Deus. Sem atitude, você passa de um mentiroso. Desculpa, não sou eu. É a própria palavra, o próprio Jesus. Sem atitudes, nós estamos vivendo uma mentira. Nós estamos vivendo uma ilusão. E tais atitudes te alteram dia após dia. Você não tem como ser mais a mesma pessoa. Pois bem, vamos dar na caminhada, Salmo 119 agora. Só tem mais 2, tá, queridos? Fica tranquilo, que eu vou obedecer na íntegra o nosso tempo. Salmo 119, vamos ler apenas um versículo também. É o maior salmo da Bíblia. Algumas Bíblias, você abrir no meio, praticamente já abre no capítulo 119, certo? Mas nós vamos ler um único versículo que vai determinar, vai lhe dar instrução, vai lhe ensinar esta noite. É bem possível que você já tenha passado por esse versículo, para que você entenda o real significado de guardar os meus mandamentos, de guardar a palavra. Aonde é que eu tenho que guardar? Como é que eu tenho que guardar? Qual é o procedimento que tem que ser feito? Versículo 11 do capítulo 119. Versículo 11 do capítulo 19. Em apenas um único versículo você entende qual é o procedimento que Deus espera de mim e de você. Qual é o procedimento e o protocolo para se caminhar na prática e ser identificado e visto e autenticado como um filho de Deus. Eu vou ler o versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aí a gente vai na casa de alguns irmãos, a Bíblia está na gaveta, a Bíblia está no cofre, que às vezes é uma de coleção, uma de capa de ouro, tem Bíblia de todo tamanho, versão, linguagem de hoje, de ontem, do amanhã, várias, aquela coleção linda, bonita, né? Algumas são reservadas para ficarem abertas e guardadas num lugar de honra. E ali fica. E essa é uma pregação já batida. Eu estou sendo até taxativo em falar desse crente que deixa a Bíblia guardada num lugar de honra. Eu não vou nem dizer o salmo, que eu acho que você já sabe decorar qual é. Alguém poderia chutar que salmo que fica aberto? Salmo o quê? Então, é uma palavra já sem graça, digamos assim, né? Mas aqui está, queridos, a informação para vocês processarem e digerirem. Quando o salmista diz, guarda no coração, não é para você pegar isso aqui, desabotoar a camisa e deixar aqui. É assim? Eu penso que no século 21 nós estamos repletos de pessoas inteligentes, evoluídas. Quem aqui entendeu que eu tenho que pegar isso aqui, desabotoar a camisa e ir para casa com ela aqui? Eita, hoje eu guardei a palavra no coração. Alguém aqui entendeu isso? Por favor, levanta a mão. Quem entendeu assim? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Se vocês não entenderam isso, aí vai aquele procedimento do antônimo. Se não entenderam que era para guardar, pastor, aqui dentro da camisa, naturalmente entenderam qual é o significado do coração. Coração é o órgão que representa a vida. Coração é um órgão que está em constante movimento. Se parar, já era. Empacota. Morre. Portanto, essa palavra guardada no coração, ela tem que estar latente todos os dias na sua vida. Todo dia ela tem que estar latente. Todo dia ela tem que estar ali guardada. Todo dia ela tem que ser analisada. Todo dia ela tem que ser alimento. Todo dia ela tem que ser manifestada. Todo dia ela tem que ser lâmpada para os teus pés. Todo dia ela tem que ser luz para o teu caminho. Este é o alimento e o procedimento e o protocolo para que você seja visto por Deus como filho. Agora o título, se ninguém percebeu, vai perceber agora. O título que eu dei foi Servindo a Deus na Prática e a Maldição da Teoria. Aí nós voltamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7. O texto que é o texto-chave, Mateus capítulo 7. Eu li o versículo 24 e o 25, só que nós não vamos ficar presos apenas no texto. Vamos agora pegar ele por completo. Porque tudo que não é uma coisa, é outra. Se a palavra não for lâmpada para os seus pés, é porque você está na escuridão. Se você não estiver sendo iluminado, está na escuridão. Se você estiver sendo alimentado, não tem fome. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Me desculpe, mas nesse contexto não existe muro. E se existisse, a palavra também nos instrui e diz que o morno, aquele mais ou menos, aquele que vive só parte das instruções, nem é quente, fervoroso, mas também não é frio, não é apático. Ele vai todo culto para o domingo, gente. Todo culto de domingo para a igreja. O domingo está garantido. Então, está ótimo. Então, a palavra nos instrui que se você não for frio e não for quente, for morninho, mais ou menosinho, não sou eu, tá? Me desculpa, não quero ser indelicado aqui com vocês. É a própria palavra. Nos afirma e nos ensina que o próprio Deus tem o desejo de vomitar pessoas assim. Vomitar-te-ei se você for morto. Se você for frio, você já está morto e Deus já sabe qual é o teu lugar. Entenda o que é frio, o que é quente, por favor, tá? Não estou falando de entrar no replá, tá, não sei o que, aquele negócio todo, não. Eu gosto também, mas não estou falando disso não, estou falando que o quente tem uma terminologia usada em vendas. Tem alguém que trabalha com vendas aqui? Alguém trabalha com vendas? Não, ninguém? Tem um ali que trabalha com vendas. Existe uma identificação, irmão, é aquele eu também conheço, mas ainda não aprendi o nome. Diga para mim aprender. Jefferson. Né, Jefferson? Na venda tem uma identificação para a gente saber se aquele cliente vale a pena ou não investir nele. Sabe dizer? Se a gente tiver numa equipe de vendas, né? A gente tiver um produto para vender, trabalhando em equipe e tal, etc. Em um determinado momento a gente se reúne e começa a dizer qual foi o cliente que foi trabalhado e qual foi o cliente que ainda não foi trabalhado. E quais desses clientes que foram trabalhados, qual vale a pena continuar? Pega isso daí, porque isso funciona do mesmo jeito. O que vale a pena continuar, ele leva o nome de cliente quente. Não, esse aqui é quente. Esse aqui não fechou ainda, porque é por isso, por aquilo, mas ele está
fervoroso, ele está quente, ele está querendo, ele só está liso, mas ele está querendo. E aí a gente continua, pastor, insistindo nessa pessoa, dando atendimento a essa pessoa, tentando encontrar articulações para essa pessoa conquistar aquele produto. E aí, como eu tenho repetido, aquilo que não é uma coisa é o antônimo. Se não é quente, é... Sabe o que a gente faz com o cliente frio? Esse aí não vai comprar não, filho. Isso aí pode esquecer, não é o tempo dele, não é o momento dele, né? Ele só está curioso. Esse é o curioso. Esse não vai fechar. Pega o cliente e a ficha do cliente, ó. Voltaram para mim? É nesse momento que a informação se perde. O que é que eu faço com a ficha do cliente frio? Portanto, o quente é aquele que permanece tendo o interesse da empresa. O frio não tem o menor interesse. Agora a Bíblia, ela consegue romper com todas as limitações. A palavra consegue ir muito mais a fundo, porque ela afirma que não é o frio que Deus vai repudiar. É até o morno. O morno. O mais ou menos crente, mais ou menos cristão, mais ou menos santo. Esse, até daí para cá, ele tem vontade de vomitar. Porque ele se alegra mesmo com aqueles que põem em prática. Amém, queridos? A palavra é dura, fria como um punhal, mas também ela é regeneradora. Se sair um ou dois aqui, entendendo desta palavra e pôr em prática aquilo que está aprendendo aqui nesta igreja, esse púlpito, Diácono Júnior, nas quintas-feiras não vai ser uma briga para dar testemunho aqui. Se pôr em prática, tem testemunho. Verso 26. Tem mais 10 minutinhos e a gente encerra. Verso 26 do capítulo 7 de Mateus, diz assim, continuando o texto original. Primeiro eu li a respeito daqueles que põem em prática. Agora eu vou ler a respeito da vida daquele indivíduo que não põe em prática. Logo, o indivíduo que põe em prática é aquele que recebe as promessas e tem uma vida abençoada. E, naturalmente, aquele que não põe em prática não recebe promessa e vive uma vida de frustração e vive eternamente se perguntando, meu Deus do céu, o que é que tem de errado em mim? Acontece com fulano, acontece com cicrano, é assim com fulano, é assim com cicrano, mas comigo não acontece nada. É por causa disso, eu posso garantir a vocês. Se você vive essa realidade, é porque eu garanto a vocês, eu não quero viver amanhã. Se o resultado desta equação não foi esse que eu estou ensinando para vocês hoje. Vida em prática e vida teórica. Crente prático e crente teórico. Verso 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato. Aqui a palavra é tão branda, né? Insensato. Vocês ficam chateados se eu alterar essa palavra aqui? Vocês vão entender que não sou eu, né? Vocês vão entender que é a palavra. Então eu vou alterar a palavra. Esse será comparado a um homem burro, que edificou a sua casa sobre areia. Qualquer indivíduo que for fazer uma construção e não construir, começando por uma sapata cheia de rocha, e vai construir em cima de uma areia, eu não posso comparar ele a outra coisa a não ser um indivíduo tolo. Tolo. Desprovido de intelecto. Não há outro comparativo. Todo aquele que olha essas minhas palavras vai comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vem a chuva. Olha os problemas, olha os problemas. Problema vem para aquele que põe em prática e problema vem para aquele que não vive na prática também. Chega igual para todo mundo. Vem a chuva, transborda-se os rios, as enchentes, sopra-se os ventos e der com impetuoso contra aquela casa e ela desabou, vírgula. Olha o detalhe no final. Sendo grande a sua ruína.
Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos fazer o fechamento. Eu gosto muito de dar uma mesclada, Velho e Novo Testamento, vou lá, vou cá, que é para poder a gente entender que nós estamos tratando de um Deus, de um único Deus. Há um grande equívoco, a gente se mistura, se ilude, se embaralha, é muita informação. Principalmente para quem não faz nenhum tipo de leitura. No máximo assim, ele bota um videozinho no YouTube, sem saber quem é o indivíduo que está ali pregando, sem ter a menor noção se aquilo que está consumindo é uma informação coerente com a palavra ou não. Então, esse indivíduo não tem como fazer, absorver, crescer em graça e conhecimento desta forma. Deuteronômio 28. Eu vou puxar Deuteronômio 28 para que vocês entendam a conexão, a harmonia e a sintonia de Velho Testamento e Novo Testamento. A sintonia, a harmonia entre o Deus do Velho Testamento e o do Novo Testamento. Logo vocês vão entender que se trata da mesma pessoa, da mesma ideia, da mesma instrução, da mesma condição, do mesmo ensino e do mesmo Deus. Deuteronômio 28. É o último texto que nós vamos ler. Esse dá tempo. Esse eu vou ler um bocadinho aqui. Eu não sei até onde eu vou ler, mas eu vou ler um bocadinho. Mas já no primeiro versículo eu vou parar. Eu vou ler apenas se. E eu queria que vocês saíssem daqui com a seguinte noção. Em nome de Jesus. Se vocês querem viver uma vida de recebimento e cumprimento das promessas de Deus, se vocês querem consumir, absorver, receber o extraordinário de Deus, porque Deus é um Deus extraordinário, está o tempo todo fazendo coisas extraordinárias. E eu quero que vocês vivam isso, experimentem isso. E depois venha para cá contar testemunho. Todas as vezes que você vê esta palavrinha de 2 letras, que de pequena é só a observação visual, mas o se, todas as vezes que você lê, é uma condição para algo. É uma condição. Passou por uma leitura, tem um se. Opa, espera aí. O que é aqui? Para analisar e para se perguntar e para entender. Agora eu vou começar a minha leitura. Se atentamente ouvir a Deus. Olha, dá uma boa sugestão para o final do culto, para quem souber tocar, hein? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias da tua vaca e das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto, bendito é a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Ai, Jesus. Vocês, quantas vezes ouviram esse último versículo que eu acabei de ler? Bendito serás ao saíres, ao entrares e ao saíres. Tem outro que diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. A tua vida tem sido assim? Ou tu estás sendo atingido? Nós não podemos pegar um texto isolado e acreditar que aquilo dali é uma verdade para as nossas vidas, sem entender a condição de Deus para que esta verdade nos alcance. Estão pegando aí? Estão me acompanhando? O raciocínio está chegando? Portanto, você realmente, de fato, há
como ser bendito e abençoado grandemente de forma extraordinária. Pode ser bendito ao entrar e ao sair mesmo. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará a bênção que esteja sobre os teus celeiros. Olha aí, em tudo que colocares a mão, te abençoará. Na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te jurado, quando guardares, de novo. Olha que coisa bonita. Vai inimigo que vai ser derrotado. É onde a gente colocar a mão vai ser abençoado, vai ser prosperado. É onde a gente entra, a bênção entra junto. Se a gente sai, a bênção acompanha a gente. É uma maravilha. Sem contexto, é destruição. O último versículo aqui que eu li. Cadê? O Senhor te constituirá no finalzinho. Diz assim: quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus Desculpa, estou finalizando. É só para chamar a atenção que eu estou vendo gente conversando, gente dormindo. Para chamar a atenção aqui para mim. É o quê? É o quê? E aí? Eu preciso continuar? Ou já deu para entender? Não tem outra alternativa. Ou você vive na prática, ou você não vai colher nada daquilo, dessas promessas. Você sabe como é que o cristão vai alcançar o mundo, evangelizar o mundo? Com testemunho. Ide pregar o evangelho a todas as criaturas. Estou aqui tentando lembrar do texto que diz: em testemunho a todas as nações. Em testemunho. Fala a respeito do vínculo. Mateus 24, dá tempo. Lembrei. Mateus 24. Eita, que hoje quem trouxe Bíblia usou. Me perdoem, tá? É porque, como o pastor Robert bem disse aqui, o cálice estava cheio. Eu precisava botar para fora tudo que Deus tinha me incomodado. Mateus 24, deixa eu abrir aqui. Esse não estava marcado, vai me dar trabalho para achar. Mateus 24. Quem achar primeiro aí pode dizer, viu? 14. Isso. Verso 14 do 24 diz assim: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, vírgula, será pregado, está dizendo que vai ser ensinado, vai ser divulgado, vai ser propagado. Nós vamos ouvir falar do evangelho. E aí ele diz com que objetivo esse evangelho deve ser pregado, ou com como esse evangelho deve ser pregado. Para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu queria que você saísse daqui com o seguinte pensamento, com a questão do antônimo. Se você não está contribuindo, você está impedindo. E por que estou querendo chamar a atenção disso? É porque quando você vive o cristianismo na prática, você sozinho, sem dizer uma só palavra, é uma bomba nuclear no reino de Deus. Tem gente que acha que para ser útil na obra de Deus, tem que vir bonito de gravata e ser um bom comunicador. Tem que falar bem. Eu acho que o irmãozinho que eu conheço aqui, que menos fala é esse abençoado aqui. Tem alguém que fala menos do que ele? Mas o Henrique, ou qualquer outra pessoa,
que sente dificuldade de falar de Deus, falar com palavras, se comunicar com palavras, ainda assim pode ser uma bomba nuclear no reino de Deus. Como? Vida, testemunho, ou seja, servindo a Deus na prática. Amém, queridos? Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero bastante ter contribuído com a palavra de hoje. E espero que vocês percam o sono desta noite pensando nessa palavra, porque quando isto realmente fluir dentro de vocês como um rio, sinto muito, você vai trazer um grande problema para o pastor Robert. Porque este espaço não vai caber de gente interessada em estar aqui neste lugar. Entenderam? Qual é a participação de vocês no reino? Você pode não enxergar, você pode não falar, você pode não ouvir, mas se você tiver vida em atitudes e serve a Deus na prática por meio das atitudes, você é um grande vaso nas mãos do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Robert. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês. E quem gostou da palavra, dá um glória a Deus aí. Amém, meus irmãos? Acredito que Deus tenha falado conosco hoje, amém? Falou com você? Pergunte ao vizinho, Deus falou com você hoje? Falou com você? Pergunte a ele, Deus te feriu hoje? A palavra te feriu, te incomodou? Você mexeu no assento aí, você sentou direito, opa! Amados, o que ouvimos hoje é sério, é sério. Não adianta falar que ama a Deus e não dá a mínima para Ele e nem para a obra dEle, para as coisas dEle, para o reino dEle, para a glória dEle. Não adianta, não adianta. Sobre ouvir, pastor Thomas, Jesus falando também sobre o sal, aquele sal que não salga, aquele sal que não presta para coisa alguma, que perde o seu sabor. Jesus diz, olha, ele não serve nem para a terra e nem para o monturo. Não serve para nada. Então, o que faz a pessoa? Joga fora. Aí então Jesus fala, olha, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça, ouça, ouça. Ele fala sobre a parábola do semeador, onde mostra ali que tem algum tipo de terra que parece que é, mas não é isso? Recebe a palavra por um tempo, depois desiste, outro se envolve com o mundo, se deixa levar pelo mundo. Quando Jesus termina essa parábola, ele também diz, olha, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Sempre, sempre. Obrigado, meu irmão, que Deus te use mais e mais, e que essa vontade de pregar permaneça sempre no teu coração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?